faltava fazer assim, que nem cachorrinho. Clinton, só faltava dizer assim, bom menino obediente. É o símbolo do governo FHC, da subserviência. Bem, então isso foi. A partir dessa estrutura da nova república, quando o governo petista entra, a questão é, o que se passa? Como garantir uma conciliação e, ao mesmo tempo, conseguir, com essa conciliação por de cima, colocar pelo menos um ganho para os de baixo. Isso estava muito bem enquanto a gente estava bem no mercado externo. E com isso, o PT acabou perdendo muita chance de, ao se articular mais os movimentos sociais e outras forças políticas, pensar na estruturação. Mas aí, para poder se manter minimamente e frente também a todo o cerco que se constrói em torno do PT, foi para os braços do PMDB. Esse é um problema sério. E que a coisa estourou agora no momento de crise econômica. No momento que também os Estados Unidos estão reavaliando a sua política para a América Latina, a questão de querer se apropriar das reservas naturais, o pré-sal, por exemplo, dentro desse processo. E juntando a equação ainda temos o rentismo, no qual o desincentivo à produção doméstica é muito grande, dado todos os ganhos brutais que se tem com a ficção, com capital financeiro. O Daniel colocou isso bem no início. E em questão ideológica, nós temos um outro problema sério. Estado de exceção. Bem, estado de exceção, não vou entrar em maiores detalhes, mas é apenas pinceladas sobre isso. Quem estuda hoje sobre isso é um jurista e filósofo italiano chamado Giorgio Agamben. Ele vai dizer o seguinte: muito bom. As constituições das repúblicas democráticas abrem brechas para que se suspenda o Estado de Direito e das liberdades. Aí ele cita exemplo, a começar do próprio Estados Unidos, o ato patriótico após os atentados do 11 de setembro, em que várias liberdades em nome de uma segurança foram suspensas. Aí ele vai fundamentar, mas a gente começa isso. Se a gente for pegar o livro de Estado de Exceção, ele vai até a Grécia Antiga, mas mais recentemente. O Estado nazista é o primeiro exemplo, nos tempos modernos, dessa suspensão. Porque a República de Weimar continuou. Mas, na prática, foi suspensa essa Constituição, através do ato do soberano do Hitler. Então, a gente está vivendo esse processo aqui no Brasil. E já que, por exemplo, não é mais aceitável que se faça um golpe de Estado com tropas entrando no palácio, mandando prender todo mundo, como diria o Fernando Rodrigues, eu não gosto muito dele, mas eu gostei do que ele falou em relação ao Paraguai, na Folha de São Paulo. Olha, nesse início do século XXI, pessoal, até os golpes de Estado ficaram politicamente corretos. Essa frase eu achei genial. Não, pô, essa história de imitar aquele filme do Sacha Baron Cohen, do ditador que bate a porta do palácio, prende todo mundo, vambora! Não, esquece. Tem que ser mais sutil, não pode, tem que ficar em uma capa de legalidade. E se aproveita dessas brechas para poder justificar. E justamente se cria um ambiente da confusão. Afinal, pedalada é crime ou não é, por exemplo? Não é. Mas através de um X, Y aqui, e não sei o quê, e aí tem que criar confusão com a mídia desses grupos familiares, em que, em vez de informar, cria um ambiente de mais confusão ainda. Não se esclarece. Quer esclarecer? Por enquanto, TV Brasil, até destituir todos os progressistas da TV Brasil, que eles vão para o olho da rua, não se esqueça. Vão para o olho da rua. Ou blocos progressistas e imprensa internacional. Não adianta. Cada vez mais estou convencido que a gente tem que se formar lá fora, bloco progressista aqui, e mais ainda, estreitar cada vez mais e mais contato com o pessoal que está lá fora, mantendo grupos de resistência. Alternativas quanto a isso. Olha, eu fico falando que existem duas maneiras de lutar que hoje a gente está vendo no curto prazo. Várias, né? A maioria das duas. Uma eu concordo com o Wagner. É necessário pensar, refletir, debater muito. A outra é fazer o lado bonitinho. Vamos lá no ato, vamos dançar, xingar, fora Temer, golpista e tal. Isso é importante para fazer número.
Mas tem o lado malvado. O lado malvado é que tem que ser feito, fechar a rodovia, ocupar, é isso. Criar um ambiente no qual a insatisfação tem que ficar muito patente. Essa que é a questão. E além disso, reforçar os contatos lá fora, a pressão lá fora é importante, porque já está tendo de vários movimentos do exterior de repúdio a isso daqui e impossibilidade de não reconhecimento desse governo. Tudo bem, aí você pode perguntar, você acha que é possível? Olha, a gente talvez consiga incomodar bastante, agora Dilma voltar, acho difícil. Acho difícil, mas eu acho que é importante manter esse clima de mobilização sempre. Para quê? Porque se a gente não se mobiliza, eles podem querer arranjar alguma maneira de até inviabilizar 2018 ou querer fazer algum golpe parlamentar, transformar num parlamentarismo em que o presidente eleito não governa nada, vira uma rainha da Inglaterra, por exemplo. É esse tipo de coisa que a gente tem que ficar de olho, muito. E internamente para a esquerda, tem que realmente repensar tudo que foi vivido, fazer uma autocrítica pesada daquilo que foi do erro, e a partir daí, como atuar numa realidade em que eu tenho grupos oligárquicos pesados, uma elite arcaica, dada a nossa conformação histórica, como a gente fazer frente a isso daí. E eu acrescento José Sarney, falando que o Wagner falou, eu gosto sempre de contar a história de José Sarney, que é a seguinte: o Sarney, pessoal, é amigo de todo mundo. O dia em que o Sarney quiser fazer um churrasco no sítio dele, no interior do Maranhão, chamar todos os amigos dele, vai dar briga. Porque os amigos do Sarney, vários são inimigos entre si. Tamanha a capacidade que o Sarney tem de transitar por vários espectros. Isso que é interessante e que garante essa sobrevivência, vamos dizer assim. Então tem essa situação. Há uma situação muito também de esclarecimento, de grupos coletivos de reflexão, porque existe uma coisa muito de desinformação. Então são esses elementos que eu jogo aqui para a gente refletir. Não vou falar outra vez não, mas eu abri aqui meu correio e acabei de receber a coisa de um velho amigo meu que me escreveu uma mensagem dizendo: parece que estamos revivendo outros momentos da nossa história. E vinha isso aí. Eu achei que valia a pena passar para vocês. Não. Calma aí, é só aumentar. Isso. Dá para ler, né? Fica melhor de ler. Vamos lá. Eu dou uma lida. A crise que se manifesta no país foi provocada pela minoria de privilegiados que vive de olhos voltados para o passado e teme enfrentar o luminoso futuro que se abrirá à democracia pela integração de milhões de patrícios nossos na vida econômica, social e política da nação, libertando-os da penúria e da ignorância. Discurso de Jango, publicado no Jornal do Brasil, 31 de março de 64. Vou retomar então agradecendo a Tamara. As falas que me precederam permitirão que eu seja mais compreendido, inclusive. Quem não sabe, eu sou Gustavo Bezerra, sou professor do Impura há não muito tempo, né? Então, na verdade, com muitas convergências, né? Apenas organizando a discussão talvez de uma maneira pretensamente mais sintética, mas eu vou dizer o seguinte: eu acho que tem duas coisas acontecendo no cenário, tá? São duas dimensões da realidade que estão interconectadas, tá? Uma muito perigosa, muito assustadora, que a gente vem enfatizando aqui nessa tarde, e a outra, né, eu acho que é a dimensão da esperança, mas justamente eu acho que o jogo entre essas duas questões é que está se desenrolando, eu diria, com mais clareza desde 2012, não somente 13. Porque quais seriam esses dois eixos, a meu ver? Em primeiro lugar, uma disputa entre uma concepção
da nossa vida entre a polícia e a política, em que a polícia tem prevalecido, tá? Depois eu vou explicar melhor o que é a polícia, porque não se trata somente da força policial, mas sim uma certa maneira de proceder, que a polícia, de alguma maneira, ela é paradigmática dessa forma de proceder, por um imperativo da ordem, né, e pela negação do conflito, da diversidade, né, das outras opções de vida, né, e a política seria o avesso, seriam as oportunidades da gente abrir para uma nova possibilidade de mundo, né, para grupos subalternos que não se manifestavam, que não falavam, enfim, que não se faziam representar ou que não tinham participação, né, enfim, nos meios materiais e simbólicos da nossa sociedade. Então, vamos dizer, o primeiro aspecto é de uma ordem policial que vai tentando se sobrepor a uma ordem política fundada, consolidada na Constituição de 88, né, o Weiner falou disso de uma maneira muito explícita. A outra, vamos dizer, ainda é de uma política efervescente, que passa, acho que principalmente, mas não apenas pela juventude, né, isso também está acontecendo, e de certo modo, a vitória parcial, né, vamos dizer, a retomada de forças da ordem policial recente tem a ver com um momento justamente de redefinição das possibilidades políticas que aconteceu esse momento dos anos 2012, principalmente, obviamente, de 2013, mas vocês veem que está se atualizando e se tornando cada vez mais precoce como experiência de vida na ocupação das escolas do Rio de Janeiro, São Paulo e mesmo em outros lugares, né? Eu acho que isso